E já que o senhor trocou na figura do Carlos Lacerda, o senhor compactua da opinião de que ele foi o melhor presidente que a gente não teve? Olha, ele tinha vários defeitos, como, por exemplo, ele era muito golpista, né? Isso é uma coisa, você vê em 54, 55 e tal, mas ele era Ele uma tinha figura... razão nesses golpes ou era mais tem hora porque que ele não, tinha um não. espírito Ele tinha um opositor espírito demais? opositor demais, né? Ele era opositor de todo mundo. O pessoal brincava que ele fazia oposição a ele mesmo, né? Então os opositores diziam que ele brigou com os inimigos políticos, brigou com o pai, com a mãe, com os filhos, com ele mesmo. Brigava com todo mundo. Brigava com o gato, com o cachorro. Ele tinha um espírito muito combativo, isso tem que ser elogiado. Ele era muito valente no que ele falava muito bem, tinha uma língua muito afiada. Ele fez uma boa gestão, isso que ninguém comenta, só se falam do lado opositor do Carlos Lacerda e do lado dele, dono do jornal, né, da Tribuna da Imprensa. Mas não falam dele como administrador quando ele foi governador da Guanabara. Ele fez um bom governo na Guanabara, ele era um bom gestor. Ele abandonou o comunismo, né, e depois se tornou visceralmente anticomunista. E com ideias razoavelmente boas. Eu falo, mas não é perfeito, teve aquele problema dele ser excessivamente golpista, né? Mas eu acho que ele teria sido um presidente muito melhor do que o que nós tivemos, sem dúvida nenhuma. Só para explicar, o pessoal, o governador da Guanabara seria a mesma coisa que o governador do Rio de Janeiro hoje? Não, era o seguinte, quando a capital mudou para Brasília, havia então o estado da Guanabara, que é a cidade do Rio de Janeiro, e havia o estado do Rio de Janeiro, que eram todas as cidades excluídas a antiga capital federal. Então, na região de hoje do estado do Rio de Janeiro, se tinha o estado da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. E o resto era o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Só que por prestígio, era o estado da Guanabara que tinha o maior prestígio no Brasil, junto com São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que é onde saem as tramas políticas, né? O Nordeste, infelizmente, estava totalmente abandonado do ponto de vista mesmo do Exército, né? Aqui a organização nos anos 50 e 60 do Exército era primeiro Exército Rio de Janeiro e Minas Gerais e Espírito Santo, segundo Exército São Paulo, Mato Grosso, terceiro Exército região Sul com sede no Rio Grande do Sul, quarto Exército era o Nordeste e o Norte inteiro. Depois separou o quinto Exército para a Amazônia. Só que em contingente, o terceiro Exército era o maior deles. Então, e por razões de ser capital, a Rio de Janeiro ter sido a antiga capital e depois a antiga capital, era o segundo ombreando com o terceiro Exército. O segundo Exército de São Paulo era o terceiro em número, né? Então, a divisão do Exército era esse. Primeiro Exército, segundo Exército, terceiro Exército, quarto Exército. O Nordeste ficou totalmente relegado com tropas menores. Era o grande cargo que um general queria depois era ser do terceiro Exército, depois do primeiro. E o que falam dele sobre uma suposta aliança que ele tinha com os Estados Unidos e justamente isso suscitava nele esse espírito golpista? Então, de fato, ele gostava muito dos Estados Unidos, ele falava inglês fluente, tem entrevista dele no YouTube, pode pesquisar, na qual ele fala um inglês muito fluente lá nos Estados Unidos, né? Ele tinha muita simpatia pelo clero conservador dos Estados Unidos. Então, de fato, ele gostava. Era uma linha dele. Ele gostava. Ele se converteu através do Gustavo Corsão? Segundo a biografia que eu li, segundo foi por causa do Gabriel, foi por causa do Gustavo Corsão. Ah, que bom. Bom, passando aqui para outra pauta, batemos na era Vargas e agora vamos para a eleição de 60. Trágica eleição. Quais eram os candidatos? Ali vai remeter àquela figura mais bizarra da história do Brasil, que foi eleito presidente, que foi o Jânio Quadros, né? Então, o Jânio da Silva Quadros, ele nasceu em Campo Grande em 1917, mas ele estudou um tempo no Paraná, depois veio para São Paulo. Em São Paulo se formou em Direito, foi professor
de geografia e história aqui em colégio de São Paulo. Diziam que era até um bom professor. E ele era obcecado com a gramática, né? E com o falar bem. Então ele ficava constrangido se ele cometesse um erro de português. Ele chegou a escrever um dicionário também, né? E ele teve a carreira mais meteórica da história da política brasileira. Ele foi eleito vereador em 1947. Em 13 anos, ele saiu da vereança para a presidência. Impressionante. E ele não era ligado ao varguismo, né? Aqui os três principais partidos do Brasil, entre 45 e 64, eram o PSD, o maior deles, que foi criado dentro do varguismo, liderado pelo Juscelino Kubitschek, Centrão, né? Depois tinha a UDN, que era de anticomunista, liderada por Carlos Lacerda. E tinha o PTB, de esquerda, com várias facções dentro. Esquerda mais radical, esquerda mais moderada. Esse bem ligado ao Getúlio Vargas, né? Que era justamente o partido do João Goulart, Santiago Dantas, que era um figurão da política na época, e outros. Né? O PTB é o mesmo de hoje? Não. Essas nem o PSD, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tentar rastrear já não é mais possível, não dá mais. E aqui em São Paulo, outros partidos tinham força, como o PDC, Partido Democrata Cristão, o PSP, que era o do Adhemar de Barros, e o Jânio Quadros nasceu politicamente dentro do PDC. Depois ele briga com o PDC e consegue vir de uma coligação de vários partidos, inclusive apoiado pela UDN, ganhar a presidência da República contra o general Lott, que era um figurão, né? Que era aquele mesmo que fez o contragolpe na época do Juscelino. Entre 45 e 64, o político mais popular do Brasil, ou melhor, de 54 a 64, era o Juscelino Kubitschek. Ele era o político mais popular, ele controlava o maior partido, ele era o manda-chuva aí na política, né? E aí o Jânio Quadros, infelizmente, venceu a eleição, uma pessoa muito temperamental, né? Uma figura com aparência muito exótica. Até hoje ninguém sabe por que ele renunciou, né? E aí ele assumiu, então, a presidência, faz umas políticas muito estranhas. Ele usava de bilhetinho, plantava factoides na imprensa, fez uma política internacional independentista dos Estados Unidos, que se aproximou da União Soviética, aproximou da China, aproximou de Cuba. Enquanto ele, o deputado federal, pouco antes de ser eleito presidente, ele visitou Cuba lá, então tem foto dele com Fidel Castro. E aí na presidência, já em agosto, ele condecorou o Che Guevara, imagina só. Condecorar o Che Guevara no Brasil em 1960 porque hoje o Brasil está muito mais comunista do que era. Você tem uma ideia, o Brasil rompeu com a União Soviética em 46 ou 47, no governo do Dutra. Então o Brasil era visceralmente anticomunista na sua política externa e na população. A população tinha aversão ao comunismo. Então um presidente chegar e condecorar o Che Guevara realmente tornou uma coisa difícil de engolir. Qual era a ideologia desses presidentes? JK, Jânio? O Juscelino Kubitschek era um demagogo, né? Centrão, demagogo. O Carlos Lacerda chamava ele de o cafajeste máximo. O Lacerda era bom de apelido. Chamava o Getúlio Vargas de patriarca do roubo. O Juscelino Kubitschek era o cafajeste máximo e o João Goulart o marginal da lei. O homem tinha uma língua que era boa. Foi ele que fez o slogan, Getúlio, o pai dos pobres com filho rico? Não, esse eu acho que virou, eu não lembro se foi ele ou ficou na boca miúda já. Todo mundo que não gostava do Getúlio dizia, o Getúlio é o pai dos pobres e mãe dos ricos. Era o que todo mundo falava. Pai dos pobres e mãe dos ricos. Teve o mundo
Dickman, não sei se fala assim, ele mandou uma pergunta: qual foi o presidente menos pior, de 89 a 64? 1889? É, 1889. Isso, hein? Olha, apesar do Dutra ter sido muito ligado ao Getúlio, uma figura que gostava do eixo, ele gostava da Alemanha. Ele fez até um governo razoável. E se a gente for voltar na Primeira República, o Washington Luiz era um bom gestor, só que teve azar da crise de 29. E o Rodrigues Alves também. Né? Nós tivemos Rodrigues Alves. Acho que seriam esses que eu colocaria assim como os menos ruins. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.